posturas que demonstram de fato sinais que pode se identificar se está havendo um abuso ou não. Porque às vezes parece, mas não é. Mas a depender da intensidade e da frequência que esses pontos que eu vou colocar aqui, não vou dizer todos porque não tem como abranger todos, mas esse que vai ser colocados assim, aqui vai ser uma evidência de talvez alguma pessoa conhecida sua, ou talvez você já vivenciou isso. É importante olhar para esses sinais. O primeiro deles é perceber se na maior parte do tempo essa pessoa está tentando o controle e a dominação. Porque no geral, não quer dizer que são todos, grande parte dos abusadores foram abusados emocionalmente, geralmente acontece na infância, por eles observarem também, talvez a relação dos pais foram abusivas, foi abusiva, e ele aprendeu, entre aspas, um modo de se relacionar, nesse caso aí, se for um menino, um modo de se relacionar com as mulheres. E a mulher, se foi abusada, a mãe, no caso aí, a menina viu a mãe sendo abusada emocionalmente, e ela foi aprendendo que esse é o jeito de se aprendendo de maneira inconsciente, porque é uma criança, né? Mas só que aquilo foi formatando o modelo dela de pensar e de atuar no relacionamento. Porque, gente, a gente se relaciona, você pode observar, a gente tem uma tendência a se relacionar da forma como os nossos pais se relacionaram, porque foi o primeiro modelo, entendeu? Esse foi o primeiro modelo. Como que a gente, e se esse modo que os nossos pais se relacionaram foi abusivo no sentido emocional, a gente tem uma tendência a reproduzir isso. Então é olhar, primeiramente, se você acredita que você já viveu ou vivencia uma relação abusiva, se pergunte como que foi a relação dos seus pais, para ver se você não está sendo vítima, ou se você talvez está sendo o protagonista dessa questão relacional aí. Porque, é claro, o nosso primeiro exemplo de relacionamento são os nossos pais, ou quem não conviveu com os pais, com os genitores, com os cuidadores lá mais próximos, e a gente aprendeu esse modelo. Então, o primeiro ponto é identificar se essa pessoa com a qual você se relaciona, ou se relacionou, tem uma tentativa frequente de querer controlar e dominar. E sempre é ela que tem que estar no controle e dominando. Porque às vezes, na verdade, na maioria das vezes, a pessoa que tem essa atitude de sempre querendo estar controlando e dominando, ou ela tem uma dor muito grande relacionada a medo de ser traída, então ela controla, ele controla, se for um homem ou uma mulher, independe. E às vezes a pessoa se sente inferior. Então ela tende o quê? A querer controlar para se proteger contra uma dor relacionada à traição ou ser trocada por alguém, vamos dizer. Então ela controla a relação e quer dominar a pessoa, né? Ou ela se sente inferior, ou ela se sente, a maneira que ela se sente, para ela se sentir superior, ela utiliza desse mecanismo de controlar e dominar. Aí isso tende a se tornar abusivo no sentido emocional. Porque imagine uma relação que uma pessoa não pode ter voz. Imagine uma relação que ela tem que se obrigar a agir e ser da forma como o outro quer que ela seja e haja. Aí já é um sinal de um abuso, se isso é frequente e intenso. Porque em alguns momentos, eu, você, qualquer ser humano, a gente tem uma tendência a controlar, a querer dominar, mas isso deve ser uma exceção no relacionamento. Em algum momento a gente pode fazer isso, mas pode não, provavelmente vai acontecer porque somos humanos. Mas a questão é quando isso é sempre assim, quando a intensidade e a frequência disso acontecem muito. Aí você identifica. Porque o que diferencia uma tristeza de uma depressão? Além do tempo que a pessoa fica triste, é a intensidade e a frequência. Uma tristeza, todos nós ficamos tristes em algum momento ou outro, mais coisa de horas, ou um dia ou dois, a gente já está
bem novamente. Agora, uma pessoa que está com uma doença, e a depressão é uma doença mental, o que acontece? Ela fica semanas, não tem ânimo para nada, não quer saber de nada, perdeu o sentido da vida, tá tudo um peso, tá tudo obscuro, ela quer ficar só em ambientes escuros, fechados, sem ver ninguém. Você entende? Então a intensidade e a frequência, o tempo e o quão intenso se estende, aí você pode configurar que essa tristeza se tornou uma depressão. Então é bem diferente uma tristeza de uma depressão. Então, de igual forma, é diferente também uma pessoa que em alguns momentos da relação tende a controlar e a querer dominar, e uma pessoa que sempre quer dominar, que sempre quer governar e quer que o outro se torne um serviçal dele ou dela. Não sei se você citou, né? Mas tem abusador que não sabe que é abusador, entendeu? E você, às vezes, você fica na dúvida, né? Sem saber. Mas vai percebendo, entendeu? Da maneira que fala e como que você reage a essa situação. Porque às vezes você se cala para evitar assim, discussão, evitar briga, evitar aquela sensação ruim. Então é aí que você deve ligar o sinal de alerta. Porque quando você vai cedendo, quando vai ver, você está vivendo a vida do outro, o que o outro quer e não é o que você quer. Exato. Né? E identifique também, gente, o desconforto que você pode sentir na presença dessa pessoa. Se constantemente você está se sentindo incomodado e desconfortável, então talvez aí também um sinal de que você talvez esteja sofrendo um abuso emocional. Porque se sempre, na maior parte das vezes que você está com uma pessoa, você está desconfortável, você se sente incomodado, incomodada, e isso é frequente e constante, liga o botão de alerta. Porque tem alguma coisa estranha, porque o esperado é que quando a gente está numa relação de casal, a gente se sinta o mais confortável possível, a gente se sinta o melhor possível, a gente se potencialize, a gente ganhe vitalidade, apesar dos desafios e os conflitos que acontecem em qualquer relacionamento. Você entende? Então, agora, novamente, a questão é a frequência e a intensidade. É sempre que você está desconfortável, a maior parte do tempo, você está desconfortável, incomodado, então é melhor observar isso e olhar, opa, tem um sinal aqui de que talvez eu esteja sendo abusada no sentido emocional. E entenda uma coisa também, antes da gente ir para um outro ponto. Só existe abusador porque tem uma pessoa que está sendo abusada. Só existe algoz se houver uma vítima. Se a vítima deixar de ser vítima, o algoz deixa de existir. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando aqui no sentido emocional. Não vai estender isso aí para vários tipos de abuso, não. Porque tem vários tipos de abuso. Eu vou colocar aqui somente no sentido emocional. Uma pessoa que está sendo abusada emocionalmente, ela está sendo abusada emocionalmente porque ela está alimentando isso. Se ela não se permitir mais ser abusada emocionalmente, o abusador vai perder força. E isso vai acabar. Esse abuso vai terminar. Agora, enquanto a que está sendo abusada não entender que ela está sofrendo um abuso, o outro vai continuar e isso vai se tornar cada vez mais difícil. Agora, se ela percebe os sinais, eu estou sendo abusada emocionalmente, e diz bem assim, não, comigo não. Ela vai ter atitudes, seja buscar uma ajuda, se ela não tem força sozinha. Atitudes inteligentes. Né? Isso. Ou ela vai colocar, esse tipo de relação não funciona comigo. Não dá, eu não estou me sentindo bem. Ela vai conseguir ter firmeza para se posicionar. Uma vítima, ela não tem firmeza e ela não tem força para se posicionar, porque vítima é vítima. Vítima não tem força. Vítima é simplesmente uma vítima. Então, quanto mais vítima a abusada emocional mais o abusador vai abusar. Agora, quanto mais aquela pessoa que está sendo abusada se posiciona e diz para ela mesma, não, comigo não, eu vou me posicionar porque eu não mereço esse tipo de tratamento, eu não mereço esse tipo de relacionamento, eu não mereço ser tratada desse jeito. Porque a pessoa percebe
que ela está sendo abusada emocionalmente, então ela vai se posicionar sem violência, sem ser mal educado, não precisa ser agressivo, nada, simplesmente vai se posicionar. Se você percebeu que está sendo controlada, governada e que o outro está querendo colocar você dentro de uma gaiola, dentro de uma prisão, e você é livre, você vai se posicionar. É claro, então aí o abusador perde força e você ganha força. E entender que, como ela mesmo colocou, às vezes a pessoa que está abusando, ela nem percebe, porque ela é natural para ela ser daquele jeito, porque ela aprendeu a ser daquele jeito. Ela vivenciou relações e teve aprendizados que levou ela a tratar as outras pessoas daquela forma. E se essa outra pessoa permite ser tratada, abusada, se permite ser tratada dessa forma, aí que o abusador vai achar que é normal mesmo, que a pessoa está permitindo. Você entende? Porque uma coisa alimenta a outra. Não tem como existir, repito para vocês, não tem como existir abusador se não existe uma pessoa que está sendo abusada, que se permite ser abusada. Só deixando claro que é na questão do abuso emocional, tá? Porque isso não estende. Como existe outros tipos de abuso, principalmente aquele sexual que as pessoas comentam muito, você vai achar que tipo assim, que você não pode usar qualquer roupa e não. Você faz o que você quiser com a vida. Então deixando claro que é pro emocional, tá? Isso, eu falei isso no início aqui, para não estender para outros tipos de abuso, porque cada um tem suas peculiaridades. Então estou falando no sentido aqui emocional. Um outro ponto importante a se colocar é observar no dia a dia as atitudes da pessoa em relação ao parceiro, ou no seu caso, se você acha que o seu parceiro é assim, observar as atitudes no dia a dia. São nas pequenas atitudes você vai perceber os abusos. Às vezes é uma indiferença em relação ao que você sente. Às vezes é quando você está falando alguma coisa, a pessoa simplesmente sai de perto e deixa você falando sozinha. Mas entenda, eu estou falando quando isso acontece de maneira frequente e intensa. Não esqueça isso, frequente e intensa. Aí você está lá conversando, querendo se expor, querendo falar sobre si, querendo falar sobre o dia, querendo se comunicar, querendo um pouco de cuidado, querendo estar ali próximo, aí sempre, ou na maioria das vezes, a pessoa tem alguma coisa para fazer. Agora não dá, eu tenho muito trabalho. Agora não dá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas aí quando ele está precisando de afeto, quando ele está precisando de suprir as necessidades dele, aí sim você tem que estar disponível para ele sempre. Você sempre tem que estar lá e servi-lo. Entende? Porque é importante. Quer falar alguma coisa? Só uma audiência colocou bem assim: o abusador emocional pode ser um vampiro emocional? Eu já ouvi falar desse termo e entendi que é aquele que suga o brilho do outro. Entendi isso. Todos os abusadores são assim também? Todos, não vou dizer que é todos, mas grande parte. Por quê? Porque o abuso, ele retira de fato a energia do outro, que é a energia vital. Uma pessoa que sofreu um abuso é como se ela tivesse sido violada na sua privacidade, entendeu? Naquilo que é de mais precioso. Quando uma pessoa é abusada, ela é violada. Se é um abuso emocional, ela foi violada, ela foi... como que eu posso dizer? É como se... Imagine a seguinte metáfora. Eu estou na minha casa, a porta está fechada e uma pessoa que eu não conheço, nunca vi, arromba a porta. Ela violou a minha privacidade, ela invadiu, ela ultrapassou os limites, ela foi muito além, ela não deveria ter feito, ela violou a minha privacidade, a minha intimidade, aquilo que eu tenho de mais precioso, que é o meu lar. Um abuso é como, quando uma pessoa é abusada emocionalmente, é exatamente como se alguém derrubasse a porta dela, a porta emocional, entrasse dentro dela e a violasse, e é uma violência, entendeu? Por isso que às vezes tem pessoas que entram num processo depressivo, ansioso, síndrome do pânico, quando ela é abusada constantemente. Então, porque acontece uma violação.